Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. De certa maneira, todas as páginas bíblicas são difíceis, porque não é fácil ler um texto escrito há 2000 ou mais anos atrás, como se nós estivéssemos lendo o jornal do dia. A linguagem é outra, o estilo literário, o gênero literário, e nós precisamos de interpretação. Padre Anselmo, obrigado pela sua presença, como sempre, e você nos diz aonde devemos continuar. Mais uma vez aqui estamos reunidos e com muita alegria vamos continuar o caminho da paixão de Jesus. Se não me falha a memória, havíamos parado no capítulo 15 do Evangelho de São Marcos, no versículo 22. Quer dizer, no versículo 20, perdão, porque hoje ficamos de começar o processo do caminho de Jesus rumo à cruz. Leia o texto então, por favor. E aí começamos ainda o versículo 20b. E levaram-no fora para que o crucificassem. Bem, para que o crucificassem, foi este o gênero de morte que Pilatos decidiu para Jesus. O evangelista João tem uma certa teologia com relação à crucifixão. É um castigo romano, um castigo terrível e ditado ou imaginado pela crueldade humana. Claro que nada disto tem a ver com Deus. Não foi Deus quem inventou a crucifixão. Os romanos a tomaram dos cartagineses durante as guerras púnicas e as levaram para Roma. Só os piores inimigos, escravos e gente de baixíssima qualidade, podia receber um suplício desses. Um romano jamais, poderia até ser decapitado, mas jamais crucificado. E o levaram para que o crucificassem. O evangelista não podia ser mais lacônico do que foi nesta frase concisa. Levaram-no para ser crucificado. A crucifixão, que eu disse, castigo dos mais cruéis, o era porque dependia do estado da pessoa, da vítima, quanto tempo permanecesse em agonia. Se fosse uma pessoa forte, com um coração forte, com boas disposições físicas, este suplício poderia levar não só horas, mas dias também. E seria uma coisa atroz, verdadeiramente atroz. Não foi o caso de Jesus. Jesus morreu pouco tempo depois de ter sido crucificado. A tradição fala em 3 horas. Bem, mais ou menos isto. Pilatos, neste evangelho aqui, se admira que Jesus já tenha sido morto, quando levaram-lhe a notícia de sua morte. Provavelmente perdeu muito sangue durante a flagelação e estava completamente entregue. Tanto assim, ele vai ler o esse versículo seguinte, que não conseguiu Jesus carregar a própria cruz. Que era a cruz? A cruz era chamada a haste horizontal. A haste vertical ficava já no local do suplício. O condenado, através dos braços, era obrigado a carregar a haste assim, no pescoço, e as mãos por detrás. No pescoço e para frente, normalmente vinha o letreiro com a causa da condenação.
Para Jesus, foi escrito Jesus com pequenas variantes, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Uma burla, um rei de comédia, um pobre coitado flagelado, levado para ser crucificado e rei dos judeus. Lê o versículo seguinte, por favor. Em seguida, vestiram-no... Não, acho que você... Acho que é 21, desculpa, né? É o 21. Requisitaram certo Simão Cirineu, que passava por ali vindo do campo, para que carregasse a cruz. Espera, vamos parar por aqui. É a única vez em que se fala nesse judeu da diáspora, da Cirenaica, região da África, que habitava ou tinha um campo em Jerusalém ou nos arredores de Jerusalém. Nós não temos a mínima noção de quem foi ou de quem era este homem. Não sabemos nem mesmo se ele estava consciente do que estava fazendo. Certamente, para ele foi uma injúria dos romanos obrigarem-no a carregar a haste horizontal de Jesus. O evangelista vai dizer mais adiante que ele era pai de 2 filhos, Alexandre e Rufo. Provavelmente, ou muitos comentaristas afirmam que eram conhecidos da comunidade. Se fossem conhecidos da comunidade, seriam cristãos também. Mas isto é pura suposição. Este homem foi o último na terra a prestar um serviço ao Salvador. Uma pessoa desconhecida absolutamente. Por quê? Porque todos aqueles que estavam mais perto de si haviam fugido. Era o pai de Alexandre e de Rufo, e levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que traduzido quer dizer o lugar da caveira. E a respeito deste lugar, Gólgota, que nós conhecemos mais como Calvário, não era uma montanha, como muitos imaginam. Era uma pequena elevação de terra, mas pequena, de 2, 3 metros só, apenas. Uma elevação de terra rochosa, pedregosa. Logo depois da muralha de Jerusalém. Ali ficava a haste vertical. Como se crucificava? Bem, vamos ler ainda e depois eu explico. O 23. Deram-lhe vinho com mirra que ele não tomou. Que é isto, vinho com mirra? Mirra sabe o que é. É uma bebida inebriante. Misturada ao vinho, mais forte e inebriante fica. Era uma espécie de alívio que os romanos permitiam para que a pessoa, o condenado, não sofresse tanto. Ficava mais ou menos estonteado, ficava um pouco fora de si, nós diríamos hoje, pouco anestesiado, e assim podia sofrer mais. Não era tanto por complacência, não. Quem sabe até para que o sofrimento, a agonia durassem mais. Mas o texto diz que Jesus, tendo provado, não bebeu. Ele quis beber, sim, o cálice de seu Pai até a última gota. Então o crucificaram. Vejam que frase lacônica. 3 palavrinhas. Então o crucificaram. E sobre isto nós temos que fazer algum comentário mais ou menos longo. Que tipos havia de cruz? Havia 3 tipos de cruz. Uma cruz em X, que é conhecida com o nome de cruz de Santo André. Os 2 braços
para cima e as duas pernas abertas para baixo. Havia a cruz assim, crux imissa, e havia a cruz assim, crux commissa. Esta nos é mais familiar, né? Esta é a mais familiar e, das três, é a mais provável, porque os textos evangélicos nos dizem que acima da cabeça de Jesus foi posto o letreiro. Então deveria ter algum espaço acima da cabeça para que o letreiro fosse visível. A que alturas ficava o crucificado? Normalmente, deixava o crucificado bem baixo no chão, assim a 1 metro mais ou menos do chão. Não, por quê? Para um suplício suplementar, para que viessem os cães lamber-lhe as feridas e o sangue. No caso de Jesus, como o viam até de longe, é possível que Jesus tivesse sido alçado a uns 2 metros de altura. Mas, repito, isto aqui não passa de suposição. Tiraram-lhe as vestes. Jesus foi crucificado nu ou foi crucificado com uma tanguinha? Vamos fazer um intervalo e voltamos já.